olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, professora da casa de penal, processo penal e ECA. A gente já se encontrou aqui outras vezes e eu tô aqui de volta, tá bom? Pessoal, vamos continuar com a adoção. Que matéria legal, não é mesmo? Trago de novo para vocês, cuidado, olhem aí, por favor, eu não sei como vocês estudam, meus queridos. Vejam se está atualizada a lei, porque teve mudança. E na aula passada eu mostrei para vocês, já teve mudança sim nos artigos que a gente leu junto. Então vê aí, está atualizado com a Lei 13.509 de 2017, tá bom? Nós paramos no artigo 46, ó, voltei, vamos lembrar, lembra do esqueminha? Do menos rigoroso para o mais rigoroso, quais são as modalidades de família substituta? Guarda, tutela, adoção. Guarda, por quê? Caráter transitório. Adoção, por quê? Caráter irrevogável. Lembra? Capta esse esqueminha que é sucesso. Vamos lá, vou continuar aqui rapidex com vocês, tá? Aguenta. Aí, opa, aqui. Começamos aqui, a partir do 46, parágrafo 3º A. Vamos ler. Olha só que lindo já. Foi incluído pela lei de 2017, esse parágrafo 3º A, tá bom? Então, cuidado, vê se sua lei está atualizada, por favor. Vamos ler. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º, deixa eu voltar, porque isso daí estava na aula passada. Se você não acompanhou, acho legal ver. Se você não quiser ver, vou falar rapidamente para você, tá? O parágrafo 3º fala sobre aqueles prazos da adoção internacional, que é o quê? Mínimo 30 dias, prazo máximo 45. Pode ser prorrogável? Pode sim, uma só vez, mediante autorização judicial. E esse prazo que vai vir a ser prorrogado tem que ser por igual período, tá bom? A gente está falando do estágio de convivência, tá legal? Então vamos ler agora o que o parágrafo 3A fala. Então, ao final desse prazo previsto no parágrafo 3º do estágio de convivência que eu falei agora com vocês, deverá ser apresentado um laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4º, que a gente já vai ver, deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. O que está falando esse artigo para a gente? Uma equipe vai falar se é possível ou não, se recomenda-se ou não essa adoção internacional. Por quê? Essa adoção internacional, antecipadamente, bem sucintamente, porque vai ter uma aula só disso, tá bom? Só para vocês entenderem agora, é quando a criança sai do território nacional, a criança ou adolescente, vai sair do nosso território nacional e vai ir para um território estrangeiro, vai ir para um país estrangeiro. Tá bom? Então, essa equipe vai fazer um laudo que vai falar, olha, a gente recomenda ou não recomenda essa situação. Agora, no parágrafo 4º, a gente vai ver quem são os profissionais capacitados para isso, tá? Vamos ler junto agora. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. Lembrando, ECA, competência de quem sempre? Justiça da Infância e da Juventude, tá bom? Presta atenção. Preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida. Então, aqui no parágrafo 4º, a gente já sabe, então, quem são essas pessoas, os responsáveis em formular esse laudo, que vai recomendar ou não a possibilidade dessa adoção. Legal? Vamos continuar. Parágrafo 5º, vamos ler junto. Também... Ó, voltei. Incluído na lei de 2017. Vê se sua lei está atualizada, por favor. Bora, continuar. O estágio de convivência será cumprido no território nacional. Ou seja, então se a pessoa é estrangeira, ela vai ter que cumprir aqui no Brasil. Posso ir para fora? Não pode. Só sai para fora se já tiver adoção definitiva, tá bom? Então tem que ser cumprida onde? No Brasil. Cuidado com isso. Preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca da residência da criança. Então, por exemplo, o que está falando aqui pra gente? O estágio de convivência tem que ser no nosso território, no Brasil, no caso, certo? Expliquei agora para vocês. Então, legal. Só que tem que ver, analisar a comarca. Então, se, por exemplo, a comarca da criança está em São Paulo, os pais, os adotantes, por exemplo, eles não podem estar no Rio, eles vão ter que vir para cá. Por quê? Tem que estar na comarca da residência da criança e do adolescente, tá bom? Cuidado com isso daí, pode ser pegadinha também para vocês. 47, vamos ler o artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por, grifa,
sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Galera, olha que lindo. Então, como é que você vai fornecer esse vínculo? Como é que vai se constituir a adoção? É por uma sentença judicial, olha a continuidade dos atos, que vai ser registrada no registro civil, inscrita no registro civil, mediante um mandado do juiz, tá bom? E não vai poder fornecer certidão. Legal? As alternativas, já caiu muito isso em teste, por sinal, copiava certinho. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil, mediante mandado da qual se fornecerá certidão. Às vezes você está emocionado, você marca já, começou a ler, tá lindo, tá perfeito, você marcou. Cuidado, não se fornece certidão. Lê com calma, analisa. Vai fornecer certidão no caso? Não fornece a certidão, não vai fornecer a certidão de nada do processo. Manda registrar a sentença e altera os dados, as informações no registro civil da criança e adolescente. Tá bom? Para ninguém ter acesso à informação, porque é sigiloso. Legal? Toma cuidado com isso, não vai me perder a alternativa se cair isso daí. Continuando. Parágrafo 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes, Então, a inscrição vai fazer o quê? Vai acrescentar, vai constar o nome dos adotantes como os pais e os ascendentes deles, ok? Isso serve até para a gente saber em matéria de sucessão, matéria do direito civil. Legal? Continuando. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Ou seja, aquela certidão primeira, quando realmente nasceu a criança ou adolescente, vai ser cancelada. Por quê? Porque extinguiu-se o poder familiar que existia ali e passa a nascer um novo poder familiar com adoção, tá bom? Então, é isso que quer dizer pra gente o parágrafo 2º e é isso que vem a garantir o parágrafo 2º, tá? Continuando. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro civil poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município da sua residência. Então, se, por exemplo, o adotante, que é a pessoa que quer vir adotar, a gente já conversou sobre esses terminhos, ele mora em uma outra residência, longe da comarca em que está a criança e adolescente, é possível, então, permitir que faça isso no registro civil do município da residência dele, tá bom? Não necessariamente vai ser da criança e adolescente. Isso da criança e adolescente vai valer o município da comarca no estágio de convivência, não vamos confundir. Aqui a gente está falando do registro da sentença para mudança já no registro da certidão civil, enfim, que vai mudar os dados da criança e adolescente. Muda-se o quê? Que a gente já viu agora no parágrafo 1º. Vai constar os adotantes como os pais e vai acrescentar ainda os ascendentes dos adotantes também no registro civil dessa criança e desse adolescente. Tá bom? Parágrafo 4º, vamos continuar. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro, ou seja, como eu falei, o processo é sigiloso, não tem que constar observação de nada, altera-se e ponto final. Tá legal? Continuando. 5º, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Aqui fala na mudança, na retificação do nome da criança ou adolescente quando já da adoção concreta, por causa que já existe uma sentença. Então, é possível o quê? Acrescentar o sobrenome dos adotantes na criança ou adolescente e pode-se também a mudança de um prenome. Por exemplo, ela chama Maria, quer colocar Maria Paula, entendeu? Além do sobrenome que exista, tá bom? Confere-se esse poder na adoção também. Legal? Vamos ver o parágrafo 6º agora junto, pessoal? Vamos ler. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observando o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28. Galera, gravei uma aula só desses primeiros artigos, que é a introdução da família substituta, tá? Não vou nem perder tanto tempo nessas questões. Mas, para que exista essa mudança do prenome, lembra do exemplo que eu dei agora? A Maria, que queria ser Maria Paula, é preciso ouvir quem? É preciso ouvir o adotado, no caso, a criança ou o adolescente, tá bom? Então, tem que se ouvir os dois para ver se eles concordam ou não já com essa mudança, porque vai interferir diretamente na personalidade deles, que é o nome em si,
Tá bom? Então, é isso que fala o parágrafo 6º. Garante ainda esse direito maior para criança e para adolescente. Lembra? Proteção integral, prioridade absoluta, tem que ser ouvido sempre eles nas situações em que for. Ouvido sempre, lembra daquele sempre? Tem situações que é obrigatório adolescente, situações que é facultado a criança. Expliquei em aulas passadas, mas tomem cuidado com isso, tá? Nesse caso aqui, é obrigatória essa oitiva pela questão do nome, só observado esses parágrafos 1º e 2º do artigo 28, tá bom? Parágrafo 7º, vamos ler junto. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista do parágrafo 6º do artigo 42 dessa lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. Então, a adoção, ela tem os efeitos a partir da que transitou em julgado a sentença. Lembra? O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando você já não pode mais entrar com nenhum recurso, já não pode mais discutir aquela matéria. Transitou em julgado, tá bom? Salvo, lembra daquela hipótese do 42, parágrafo 6º? O que é essa hipótese? Vou voltar rapidinho pra gente só conversar sobre isso, aguentem. É aquela situação que eu falei com vocês numa aula passada, em que durante o processo, após inequívoca manifestação de vontade, venha a falecer antes de prolatada a sentença. Lembra disso? Que é possível ter adoção nesse caso. Então, nesse caso, voltando aqui pra gente, já vai ter uma força retroativa, volte-se até a data do óbito, como fala no parágrafo 7º para vocês. Tá bom? Vamos para o parágrafo 8º então. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a conservação para consulta a qualquer tempo. Por que isso é importante? Porque é importante guardar, porque vocês vão ver mais para frente, é possível que aquele que foi adotado, a criança ou adolescente, então, o adotando, ele tenha conhecimento, ele queira saber sobre o processo, por exemplo. Então, é por isso que dá necessidade de se guardar, tá legal? Mais um direito da criança e do adolescente também. Vamos para o parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Então, quem tem prioridade na adoção? Criança ou adolescente que tenha deficiência ou uma doença crônica. Os processos vão tramitar com prioridade. Legal? E também no procedimento relativo à adoção, vocês vão ver mais para frente. Parágrafo 10º. Esse parágrafo 10º foi acrescentado pela lei em 2017. Então, vamos ler junto. Olha só. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade. Isso daqui é para quê? É para tentar gerar alguma celeridade processual, porque a gente sabe que, infelizmente, o processo pode ser demorado, enfim, não vamos entrar no mérito, né? Mas é para dar um prazo para o processo ser concluído. Por quê? Porque envolve menor, envolve vida de menor, envolve interesse de menor. Então, é preferível que ele já, se for para adotar, que já entre numa família logo, que constitua uma família logo, que entre para esse acolhimento familiar logo. Então, é interessante esse prazo, e veio com a lei em 2017, então o prazo é de 120 dias, grifa. Prazo máximo é de 120 dias da conclusão do processo e pode ser prorrogado por igual período, mediante decisão fundamentada, tá bom? Então pode perpetuar, demorar bastante tempo o processo? Não, não pode. A lei agora fala que tem que ser no máximo de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada. Grife isso daí que é importante. Legal? 48, vamos ler o artigo 48 agora. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida for aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Olha aqui o artigo 48 explicando para a gente. Então, por isso da necessidade de se guardar o processo, porque é direito dele conhecer o processo em si, saber quem foram seus pais, por exemplo, da família natural, que teve o poder extinto da família, poder familiar, e tem direito a acesso irrestrito ao processo, a olhar, a saber como é que foi, só que isso após os 18 anos de idade. Tá legal? Mais um direito conferido pelo ECA para garantir proteção integral da criança e do adolescente, nesse caso. Parágrafo único, vamos ler junto.
O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, é possível com menor de 18 anos? O caput é a regra. Olha aqui, é uma exceção. É possível? É possível. Só que vai ter que ser assegurada uma orientação jurídica e psicológica, toda uma assistência por trás disso. Porque envolve muita revelação, vai envolver muita informação da vida da criança e adolescente que por vezes até ele nem sabia. Então é muito delicada a situação. O ECA vem e traz essa garantia no artigo 48, parágrafo único, caso queira ter o conhecimento antes dos 18 anos. Tá bom? Vamos ler o 49, a gente termina aqui essa aula, vamos ler para finalizar. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, se, por exemplo, o que fala esse artigo pra gente? Por exemplo, fui adotada, ok? Fui adotada, meus adotantes morreram. Vai voltar ao poder familiar antigo que existia anteriormente? Não. Por que não? Porque foi extinto o poder familiar ali, extinguiu, acabou o poder familiar que existia anteriormente. Tá bom? Dos meus pais naturais, aquilo acabou. Então, a partir do momento que existe um óbito dos adotantes, não volta ao poder familiar antigo. É isso que vem garantir o artigo 49. Tá legal? Vamos finalizar aqui no artigo 49. Próxima aula é a última aula de adoção, eu prometo para vocês, tá bom? Pessoal, excelentes estudos, tá? Fica o meu beijo, fica o meu abraço para vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem. E é isso daí. Obrigada, excelentes estudos e até a próxima aula. A gente se encontra.